Only me. Only me. All things are only me. Only me. Only me. All things are only. What if the disciples, now at the day of Pentecost, closing, what if the disciples said, we went up there, E se os discípulos agora no dia de Pentecostes, concluindo, e se os discípulos tivessem dito, nós subimos ali, they was up there for 9 days. e eles ficassem ali em cima por 9 dias. On the 9th day, what if Peter come around and said, brethren, you know our Lord can't lie. No 9º dia, e se Pedro tivesse chegado e dito, irmãos, vocês sabem que nosso Senhor não pode mentir. No, he can't lie. Não, ele não pode mentir. Matthew would say, that's right, Simon, he can't lie. Mateus dissesse, isto é correto, Simão. Ele não pode mentir. What do you think about it, Mark? O que você diz a respeito disto, Marcos? Oh, that's right, he can't lie. Oh, isto é correto, ele não pode mentir. He told us if we'd come up here to the city of Jerusalem and tarry, he would send the promise of our Father up on us. Ele nos disse que subíssemos aqui na cidade de Jerusalém e esperássemos. Ele enviaria a promessa de nosso Pai sobre nós. We believe that, don't we, brethren? Nós cremos nisto, não cremos, irmãos? Oh, sure. Oh, claro. Now, I'll tell you what, we done been here 9 days. Vou lhe dizer uma coisa. Realmente estamos aqui por 9 dias. I presume we've already received it. Eu presumo que já recebemos isto. Oh, that make good Baptists and Methodists and Presbyterians. See? Oh, aquilo faria bons batistas e metodistas e presbiterianos, vem. I presume we've got it, brothers. Let's go out and start a meeting. Eu presumo que já o temos, irmãos. Vamos sair e começar uma reunião. They'd never had it. Eles nunca teriam aquilo. But they didn't presume nothing. Mas eles não presumiram nada. Why? Por quê? They know that over in the scriptures, Eles sabiam que lá nas Escrituras, I'll give you some scriptures just a minute, Susan. Turn it. eu lhes darei algumas Escrituras daqui a 1 minuto, tão logo que eu abrir nelas. And Isaiah 28:11, he said, precept must be upon precept, line upon line upon line. Here a little and there a little, hold fast that what's good. Isaías 28:11, ele disse, preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, segura-te no que é bom. For with stammering lips and other tongues will I speak to this people. This is the rest. Pois com lábios trêmulos e outras línguas eu falarei a este povo, este é o repouso. Joel 2:28 said, it shall come to pass in the last days that I'll pour out my spirit upon all flesh. Em Joel 2:28 diz, acontecerá que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Your sons and daughters shall prophesy. Vossos filhos e filhas profetizarão. Hallelujah. Aleluia! They waited until the scripture was made manifest to them. Eles esperaram até que as Escrituras lhes fossem manifestadas. They didn't presume nothing. They waited till it was over. Eles não presumiram nada. Eles esperaram até que tudo estivesse acabado. They waited till they got it. Eles esperaram até receberem aquilo. The Pentecostal church still, their women cutting their hair. A igreja pentecostal, suas mulheres continuam cortando seus cabelos. Their men still smoking cigarettes and the things that we do and things like that and letting our people carry on like that. Seus homens continuam fumando cigarros e as coisas que fazemos e coisas assim, permitindo que nosso povo se comporte desta forma.
We are presuming something. Let's come back, brother. Estamos presumindo algo. Vamos voltar, irmãos. Let's go back here just a minute. Vamos voltar aqui apenas um minuto. We're running ahead of ourselves. Estamos correndo na frente de nós mesmos. We can't be Pentecostal and do like that. Nós não podemos ser pentecostais e agirmos assim. No, sir. Let's come back until there comes the consuming fire of God down and receives the sacrifice, gets the church wholly filled with the Spirit of God, and old-fashioned Pentecostal powers begins to show itself in the church again. Não, Senhor. Vamos voltar até que desça um fogo consumidor de Deus e receba o sacrifício, deixando a igreja totalmente cheia do Espírito de Deus, e os antiquados poderes pentecostais comecem a se mostrar na igreja novamente. Sure, we're just presuming it. Claro, com certeza, estamos presumindo. See, we're taking it. Veja, estamos apenas tomando isto. Well, yes, sir, I believe. I spoke with tongues one day. I believe I received it, Brother Branham. Bem, sim, Senhor, eu creio que falei em línguas um dia. Eu creio que recebi isto, irmão Branham. I believe that's right. Eu creio que isto é correto. And acting the way you act, E agindo da maneira que você age, doing the things that you do, fazendo as coisas que você faz, associating with the world, se associando com o mundo, watching television on Wednesday night instead of going to prayer meeting. assistindo televisão na quarta-feira à noite em vez de ir à reunião de oração. All these things. Love them. Todas estas coisas, amando. We love Susie and all them other things better than you love the Bible. Nós amamos a Suzy e todas estas outras coisas mais do que você ama a Bíblia. Read magazines before. Lendo revistas antes. Pentecostal people read magazines before. O povo pentecostal lendo revistas? Cause the rest of women acts like that, you have to do it too. Porque o restante das mulheres agem assim. Você também tem que fazer isto? Doing all these kind of things. Fazendo todos esses tipos de coisas. And then you're just presuming. E então você está apenas presumindo. He that loves the world, the things of the world, the love of God's not even in him. Aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo nele. That's right. Isto é correto. It's the truth. Isto é a verdade. Getting to a place where it's all show. Chegando a uma situação onde é tudo um show. It's all just a show instead of old-fashioned holiness. Instead of getting back to God. É tudo simplesmente um show. Em vez da antiquada santidade, em vez de voltar para Deus. You see the pictures today of advertisement, the evangelists going out in real pretty curly hair. Você vê as fotos hoje das propagandas, evangelistas indo para fora e realmente bonitos, cabelos encaracolados. I'd like to have some. Eu gostaria de ter algum. That's true. Isto é verdade. But you notice them. Mas observe-os. They'll take their picture over. Eles tiram a sua foto. They hold their head down sideways to show that real pretty curly hair. Advertisement out under stuff like that. Eles mantêm, eles colocam sua cabeça de lado para mostrar realmente que aquilo é bonito, cabelo cacheado, fazendo propaganda de uma coisa como aquela. Let me tell you, brother. Deixe-me lhe dizer, irmão. No wonder the Spirit of God's departed from the thing. Não é de se admirar que o Espírito de Deus se separe dessa coisa. No wonder we're Baptists as cold as a Methodist or Baptist. Não é de se admirar que estamos de volta simplesmente tão frios quanto os metodistas ou batistas. We got to come out of this, brother, sister, or God will consume us. Nós temos que sair disto, irmão e irmã, ou Deus nos consumirá. Exactly right. Exatamente correto. We got to come back to the power of God, to old prayer meetings and shakings of the Holy Ghost until men and women live holy and sanctified. Yes, sir. Temos que voltar para o poder de Deus, para as velhas reuniões de orações e agitação do Espírito Santo,
até que homens e mulheres vivam santos e santificados. Sim, Senhor. Get the world and all the Hollywood and dress and stuff out of the thing. Tire o mundo e toda Hollywood e vestidos e todas as coisas fora. My, that's right, brother. Yes. Que coisa! Isto é correto, irmão. Sim. Oh, how sin is so deceitful. Oh, como o pecado é tão enganoso. How it easily creeps in like that and takes the things, just grabs onto you and holds you and goes away with it. Yes, sir. Quão facilmente ele rasteja assim, toma as coisas e simplesmente agarra você e te segura e vai embora com isto. Sim, senhor. Intellectuals. Intelectual. You churches sometimes voting for your pastor, or however you do it. Suas igrejas às vezes voltando para o seu pastor. Ou seja, como for que vocês fazem isto? They do it out the Baptist churches and so forth, and Presbyterians and Methodists and Pentecostals too, of course. Eles fazem isto com as igrejas batistas e assim por diante, e presbiterianos e metodistas e pentecostais também. Naturalmente, You want your pastor, você deseja que seu pastor, you try to find some great intellectual guy so you can say to your neighbor over here, see, our pastor's got a college education. See? você tenta encontrar algum grande sujeito intelectual para que então você possa dizer a seu vizinho aqui: vê você, nosso homem tem, nosso pastor tem uma educação universitária. Vem. You pick a man like that. Você apanha um homem assim. If I want a man to teach my children, to leave them under his tutorship and things like that, and my brother and my mother and someone that I'm expecting to meet over on the other land. Se eu quisesse um homem para ensinar meus filhos, para deixá-los sob sua tutela e coisas assim, e meu irmão, minha mãe e alguém que espero encontrar na outra terra, I'd rather have a man that didn't know his ABC. When it comes to the intellectual standpoint. eu preferiria escolher um homem que não conhecesse seus ABCs quando se trata do ponto de vista intelectual. I'd rather you know Christ. That's right, as Savior. Yes, sir. Eu preferiria que ele conhecesse Cristo. Isto é correto, como Salvador. Sim, Senhor. Whether you got preacher stand up and slobber and everything else, wouldn't make me no difference. Onde ele pudesse pregar ou ficar de pé e babar e tudo mais, não faria para mim nenhuma diferença. He wore overalls in the pulpit. What difference that make? Se ele usasse macacão no púlpito, que diferença isso faz? Trouble is we got too dressy and fashion and O problema é, estamos muito bem vestidos e na moda e Pentecostals. We just os pentecostais. Nós apenas it's just all of us. somos todos nós. We're just going to be consumed if we don't do something about this. Nós simplesmente seremos consumidos se não fizermos algo em relação a isto. We need prayer meetings. Precisamos de reuniões de oração. We need back to the power of God. Yes, sir. Precisamos do poder de Deus de volta. Sim, Senhor. And you say a little thing about it. Oh my goodness! Se dizemos uma coisa a respeito disto, oh, que coisa. People just think that's horrible. As pessoas acham isto horrível. My, wouldn't want him in my church saying things like, see? Oh, que coisa. Eu não gostaria de tê-lo em minha igreja dizendo coisas como aquelas. Vem? That's it. What's the matter? É isto. Qual é o problema? Go show there's something wrong inside. Isto mostra que há algo errado do lado de dentro. This is God's word. This is His command. Esta é a palavra de Deus. Este é o seu plano. We're presuming we're all right, but I wonder what God says about it. Yes, sir. Estamos presumindo que estamos bem, mas eu gostaria de saber o que Deus diz a respeito disto. Sim, Senhor. Yes, sir. Yes, sir. Sim, Senhor. Sim, Senhor.
That's awful to say that, but that's right. That's right. É horrível dizer isto, mas é correto. Sim, Senhor. The day of Pentecost, they waited till they had scriptural authority. No dia de Pentecostes, eles esperaram até que obtiveram autoridade escriturística. That's right. Isto é correto. Before they claimed anything, they know they had it. Antes de alegarem qualquer coisa, eles sabiam que tinham isto. They didn't say, well, I felt a little sensation. Eles não disseram, bem, eu sinto uma pequena sensação. They felt it, saw it, and everything else. Eles sentiram isto, viram isto e tudo mais. They know it was there. Eles sabiam que aquilo estava ali. They seen it moving in them, working in them, talking through them. Everything, it was there. Eles viram aquilo se movendo neles, operando neles, falando através deles e tudo mais. Estava ali. They didn't have to presume nothing. Eles não tiveram que presumir nada. It was there talking for itself. Aquilo estava ali falando por si mesmo. And a man, when he's born again of the Spirit of God, is the same thing today. E um homem, quando ele nasce novamente do Espírito de Deus, é a mesma coisa hoje. You don't presume. Você não presume. I believe we receive the Holy Ghost when we believe. Eu creio que recebemos o Espírito Santo quando cremos. No, you didn't. Não, você não recebeu. You don't receive. Some you could do it, but just because you believe it. Você não poderia fazer isto só porque você creu. If God didn't fill you with the Holy Ghost, then He hasn't vindicated you yet. Se Deus não te encheu com o Espírito Santo, então Ele ainda não te vindicou. You haven't got it. See? Você não recebeu. Vem? That's right. Don't presume you've got it. Isto é correto. Não presuma que você tem isto. Be sure of that thing. Tenha certeza desta coisa. You don't want to take a chance on it. Não deseje se arriscar nisto. Don't, because you'll be lost. Não porque você estará perdido. Just don't presume. Just say, Apenas não presuma. Permaneça. go, stay till it's over with. Vá, fique até que esteja terminado. Today we take it by a creed or by some kind of a sensation. Hoje tomamos isto através de um credo, através de algum tipo de sensação. I heard someone, as I said at the beginning of my message, back here a few days ago, I was in a place and some of them said, now you have to wear Elijah's garment. Eu ouvi alguém, como estava dizendo no começo de minha mensagem aqui atrás, há poucos dias atrás, eu estava em um lugar e alguns deles disseram, agora você tem que usar o manto de Elias. My, there's more different garments and touch and handle and sensations I ever heard in my life. Que coisa, existem mais trajes diferentes e toques e manuseios e sensações que jamais ouvi em minha vida. So now just let go blank, go blank. Agora apenas apague isto, esvazie. Hold your head back. Good, honest people, go blank. Detenha sua cabeça, pessoas honestas, boas, esvazie. Don't think of nothing. Just let your mind go completely blank now. Não pense em nada, apenas esvazie completamente sua mente agora. I say, I believe God. Oh, I believe you're going to give me the Elijah's garment. Agora diga, eu creio, Deus. Eu creio que tu me darás o manto de Elias. I don't want Elijah's garment. I want the Holy Ghost. Eu não quero os trajes de Elias. Eu quero o Espírito Santo. I want to come upon the basis of this word. Eu desejo chegar sobre a base desta palavra. I want to come on with the knowledge. See, I come upon believing that. Eu quero vir apenas com conhecimento, vem, que eu vim para Deus, crendo que I can't be covered with Elijah's garment. eu não posso ser coberto com o manto de Elias. I want to be covered with the garment of the righteousness of Jesus Christ, clothed in His righteousness.
Eu quero ser coberto com o manto da justiça de Jesus Cristo, vestido em sua justiça. Sure. Claro, That's the garment we want. Yes, sir? este é o traje que nós queremos. Sim, Senhor. Say then we have it. Digamos então, nós temos isto. Nós. And people go believing that. E as pessoas saem crendo nisto. Say, well, I presume now that I got it. I had a funny feeling, you see. Dizem, bem, eu presumo que tenho isto. Eu tive um sentimento diferente. De você? Or I really did. A cold chill run all over me, yeah. Ou eu realmente eu senti calafrios por todo o meu corpo. Sim. Some of them said, well, it even made me cry. Alguns deles disseram, bem, isto me fez até mesmo chorar. I did at my mother's funeral, but still, that didn't have anything to do with that. The Holy Ghost. Eu chorei no funeral da minha mãe, mas mesmo assim aquilo não tinha nada a ver com isto, com o Espírito Santo. The Holy Ghost is a power of God that's sanctioned into the heart as a witness of the Spirit. O Espírito Santo é o poder de Deus que penetra no seu coração como a testemunha do Espírito. You're born again, your life is cleaned up, the world's dead and all the stink of it. Você é nascido de novo, sua vida é limpa, o mundo está morto e todo o seu mau cheiro. It's like the garlic in Egypt, see? É como o alho no Egito, vem. You're far away from it. You're a new creature in Christ Jesus. Você está bem distante disto, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Old things has passed away. As coisas velhas já passaram. You become new altogether, a new creation, born of the Spirit. Yes, sir. Você se torna completamente novo, uma nova criatura nascida no Espírito. Sim, Senhor. Your whole members of your body submissive to His Spirit, and you're moving in the Holy Ghost and not listening to the sound of the world. Todos os membros do seu corpo estão sujeitos ao seu Espírito e você está se movendo no Espírito Santo e não escutando o som do mundo. Your eyes are on heavenly things. Seus olhos estão nas coisas celestiais. That's when you really, God's vindicating the thing. Que é aí quando você realmente se é Deus vindicando a coisa. As long as you still got the world, want to say, well, they do this and they do that, I presume that they got it. Mas sendo que você ainda está no mundo e deseja dizer, bem, agora eles fazem isto e eles fazem aquilo, eu presumo que eles têm isto. They might have it. Eles podem ter isto. I don't know what they got, but it ain't this I'm talking about. Eu não sei o que eles possuem, mas não é a respeito disso que estou falando. That's exactly right. Isso é exatamente correto, porque I mean, that's one thing true, because it makes do. Yes, sir. uma coisa é verdadeira, porque isto faz, sim, Senhor. Then could you imagine a person having the Holy Ghost and denying part of God's Word, taking half of it and say their half's no good? Digamos, pode você imaginar uma pessoa que tem o Espírito Santo e negando parte da palavra de Deus, tomando a metade dela e dizendo que a outra metade não é boa? See? So I believe a man ought to live a pretty good life. Então, eu creio que o homem deve viver uma vida muito boa. But when we come to a time of thinking about divine healing and all this stuff like that and abstaining and all we have to be this, that, I don't believe it. Mas quando chegamos a um tempo que pensamos a respeito da cura divina e todas estas coisas assim, e abster-se, nós temos que ser isto, aquilo, eu não creio, não. The Bible said that would come to pass, having a form of godliness but denying the power. A Bíblia diz que aquilo aconteceria tendo forma de santidade, mas negando o poder de sua eficácia. They deny half of His Word and all of His power. Eles negam a metade de sua palavra e todo o seu poder. That's right. Yes, sir, that's true. Isto é correto. Sim, Senhor. Isto é verdade. And then they presume they got it. It's all right. See, yes, sir. E então eles presumem que possuem isto. Isto é certo. Vem. Sim, Senhor. A couple ladies met one of our sisters coming down here, and
She had a little wreck on the road, or heard her bursted a plug in her car or something. Umas duas senhoras encontraram com uma de nossas irmãs que frequenta aqui, e ela teve um pequeno acidente na estrada, ou feriu-a, estourou a vela de seu carro, ou algo assim. Some women picked her up from a certain church and told her where she's coming. E certa mulher de uma determinada igreja a apanhou e lhe disse onde ela frequentava. I said, "Oh, the Lord led us here." Said, "You're in error." Disse, o Senhor nos dirigiu aqui. Disse, você está em um erro. The Pentecostals in error. Os pentecostais em erro. You see, so I'd like to be in there. Hey. Vê você? Então eu gostaria de estar ali. Stop presuming. Pare de presumir. Wait until all the temper are gone. The signs of the Bible of your salvation is performing in you. Espere todo mau humor passar. Os sinais da Bíblia de sua salvação estão atuando em você. Moses presumed without an actual call that God would surely reveal it to the people. Moisés presumiu sem o verdadeiro chamado que Deus com certeza revelaria isto para o povo. He was going out and take over Egypt down there. Ele saiu para tomar o Egito ali embaixo. He presumed that it was time to do it. Ele presumiu que era hora para fazer aquilo. But he failed and miserably failed and give up the play, give up the whole thought of it, till one day God met him. Mas ele falhou miseravelmente e entregou o papel. Desistiu de todo pensamento sobre aquilo até que um dia Deus o encontrou. When he met God at the burning bush, he got in the bush got in him. Quando ele encontrou Deus na sarça ardente, ele entrou na sarça e a sarça entrou nele. Then there was a difference. Então ali estava a diferença. He didn't pursue. Ele não presumiu. Now, I don't know. I believe I'll just kill this Egyptian, hide him down here in the sand, and that'll be all. Agora eu não sei. Eu creio que simplesmente matarei o egípcio e esconderei aqui embaixo na areia e isto será tudo. That's another Achan's wedge, you see. See. Aquela foi outra cunha de Acã. Vê você? Vem. But when God spoke to him in the burning bush, and he actually seen God, experienced God, and know that God was, and heard him say, "I will surely be with you." Mas quando Deus falou com ele na sarça ardente e ele realmente viu Deus, teve experiência com Deus e soube o que era Deus e o ouviu dizer, eu com certeza serei contigo. That's a personal call. Esta é uma chamada pessoal. Many times people go and say, "I believe I was called to preach the gospel." See? Muitas vezes as pessoas saem e dizem, eu creio que fui chamado para pregar o evangelho. Vem? A man's got no business preaching the gospel until... O homem não tem nada que pregar o evangelho até... I don't care how well he's educated, how well he knows the Bible. Agora, não me importa quão bem ele haja sido educado, quão bem ele conheça a Bíblia. The devil knows it better than any of us. O diabo a conhece melhor do que qualquer um de nós. That's right. Isto é correto. But he can't live it. Mas ele não pode vivê-la. That's it. He can't live it. See? É isto. Ele não pode vivê-la. Vem. That's the only advantage you got over him. See? Esta é a única vantagem que você tem sobre ele. Vem. He might know it as well as you do, but he can't live it like you can. Ele pode conhecê-la tão bem quanto você conhece, mas ele não pode vivê-la como você pode. Christ died that you could live it, see, and he never for him. Cristo morreu para que você pudesse vivê-la. Vem, ele nunca o fez por si. So now see, no minister's got any rights, no matter how smart, how much theology he knows, and how well he knows the Bible. Então agora, vê você, nenhum ministro tem o direito algum, não importa quão esperto ou quanto de teologia ele saiba,
e com bem ele conheça a Bíblia. He's got no business in the pulpit preaching the gospel until first he has met God. Não é negócio dele estar no púlpito pregando o Evangelho até que primeiro ele tenha encontrado Deus. Not presuming that I ought to go out, I'll make a better living, and I won't have to work too hard. Não presumindo que eu tenho que sair. Eu terei uma vida melhor e espero não ter que trabalhar muito. You're mistaken there, brother, if you're really a preacher. Você está enganado ali, irmão, se você realmente é um pregador. Agora, But people will be this way, and they'll be popular amongst the neighborhood where I am, and things like that, and I think it's the right thing to do. That's not it. mas e o povo será deste modo, e eu serei popular entre a vizinhança onde estou, e coisa assim. E eu penso que é a coisa correta a fazer. Aquilo não é isto. Call of God is something you don't presume. O chamado de Deus é algo que você não presume. It's something, an actual experience. Something that you've talked face to face with God and you know you're commissioned to go do it. É algo, uma verdadeira experiência, algo que você conversaria face a face com Deus e você sabe que você está comissionado para ir fazer aquilo. Surely I'll be with you. Certamente estarei contigo. You don't presume nothing. Você não tem que presumir nada. You just believe it. Você simplesmente tem que crer nisto. Yes, don't presume it. Sim, não presuma isto. Just don't presume I'm running all right. Não presuma, estou indo bem. Wait for a Christian personal experience. Espere por uma experiência cristã pessoal. Don't claim the Holy Ghost when you see yourself still dilly-dallying in the world. Não reivindique o Espírito Santo quando você vir que você ainda continua desperdiçando tempo no mundo. Don't do that. Não faça isto, não. You'd be better off if you just forgot about it. Você seria melhor se você se esquecesse disto. Vem! If you forgot, well, say, Brother Branham, I got shivers over me one day. Se você esqueceu, bem, digamos, irmão Branham, eu senti arrepios um dia. That might be all right too, see? Aquilo pode estar correto. Vem. But you say, well, I danced in the Spirit, I spoke with tongues, I might have done these things. Mas você diz, bem, eu dancei em espírito. Eu falei em línguas. Eu pude fazer estas coisas. That's fine. Yes, sir, that's all right. Isto é ótimo. Sim, senhor, tudo bem. But if that life hasn't straightened up, mas se aquela vida não for consertada, if you men still smoke cigarettes, tell jokes, take sociable drinks, lie, cheat. Se vocês homens continuam fumando cigarros, contando piadas, tomando drinks sociais, mentindo, trapaceando, not honest with your neighbor, not even honest with your family. Amen. Não sendo honestos com seu vizinho, não sendo honestos nem mesmo com sua família, vem. And claim to have the Holy Ghost, don't you testify that no more, brother. E alegam ter o Espírito Santo, irmãos, não testifiquem mais disto. And you women that hasn't the common decency to let your hair grow out, like God told you to. E vocês, mulheres, que não têm a decência de deixarem seus cabelos crescerem, como Deus te disse para... That's right. The Bible said that a woman that'll bob her hair dishonors her head and that dishonors her husband. Isto é certo. A Bíblia diz que a mulher que corta seu cabelo desonra sua cabeça. E aquilo desonra seu marido. And you that'll wear these little old garments like the rest of the world wears, the Bible said that the woman that'll put on a garment that pertains to a man is an abomination. Amen. Filthy in the sight of God. E você que usa estas velhas roupinhas, como o restante do mundo usa,
A Bíblia diz que uma mulher que coloca um traje que pertence a um homem é uma abominação, imundície diante de Deus. And then you claim to have the Holy Ghost? E então você alega que tem o Espírito Santo? You're presuming you've got it. Você está presumindo que você o tem. But when you get it, it cleans you up. Mas quando você o recebe, ele te limpa. That's right, makes you different. Isto é correto, te torna diferente. You that claim you have the Holy Ghost, and you that's got long hair and where your dress is neat and everything like that, and you'll stay home on Wednesday night to watch a program, a television program. Você que alega ter o Espírito Santo e você que tem cabelo comprido e usa seus vestidos limpos e tudo mais assim, e você fica em casa na quarta-feira à noite para assistir a um programa de televisão, Instead of going to church to prayer meeting, you're presuming you got the Holy Ghost. em vez de ir para a reunião de oração na igreja, você está presumindo que você tem o Espírito Santo. Or when the Holy Ghost is in there, the love of God is so constrained in you that you just can't stay away from the people. See? Pois quando o Espírito Santo está ali, o amor de Deus te constrange tanto que você simplesmente não pode ficar longe das pessoas. Vem, You that has to be forced to prayer. você tem isto que te força a orar. What if my wife, if I told my wife, E se minha esposa, se eu dissesse à minha esposa, if I was married, I told my wife that I loved her, and that was a lie. se eu casasse, eu fosse casado, e eu dissesse à minha esposa que eu a amava, e aquilo fosse uma mentira, And when it really come to the showdown, it's an artificial love. e quando realmente chegasse a hora da prova final, isto seria um amor artificial. It's not really the truth. See, Eu estou apenas, isto não é realmente a verdade. Vem, it's just like you can wear artificial teeth if you have no teeth. exatamente como você pode usar dentes artificiais, se você não tem dentes. That's all right. Aquilo está bem. You have to have something to chew with, so you get artificial teeth. Você precisa ter algo com que mastigar. Então você obtém esses dentes artificiais. Them teeth's all right to substitute until you get more. Aqueles dentes funcionam como substitutos quando você não tem mais. But them teeth is not connected with you. Mas aqueles dentes não estão ligados a você. They're not connected there. They're all right. Eles não estão ligados ali. Eles estão bem. They're a substitute, but they're not connected with you. Eles são substitutos, mas eles não estão ligados a você. They'll not come in the resurrection because they're not connected with you. Eles não aparecerão na ressurreição, porque eles não estão ligados em você. That's right. Isto é correto? If you had an arm cut off, you put on an artificial arm, it's a substitute to something, wear a glove and so that's all right. Se você tivesse um braço cortado, você colocasse um braço artificial. É um substituto, algo, usar uma luva. E então isso, tudo bem. It's perfectly all right, see, to do that. É perfeitamente correto, vem fazer aquilo. But that artificial arm will never come. Mas aquele braço artificial nunca aparecerá. Nothing artificial will ever come in the resurrection. Nada artificial aparecerá na ressurreição. And neither will an artificial Christian ever rise in the resurrection. Nem mesmo ressuscitará um cristão artificial na ressurreição. You're not connected with Christ. Você não está ligado a Cristo. And if you don't truly love your wife better than any other woman in the world, she's not yet. E se você não ama verdadeiramente sua esposa mais do que qualquer mulher no mundo, ela não. There's something wrong. Há algo errado. If you don't love your husband, if you trifle on him and don't live the right kind of life, there's something wrong. Se você não ama seu marido, se você o menospreza e não vive o tipo correto de vida, há algo errado. That's right. Isto é correto. They'll not be there. Eles nunca estarão ali. So you might have married him, you're living honorable to him.
Então, você pode ter casado com ele, vivendo honradamente para ele. And that's fine. I appreciate that. Isso é ótimo. Eu aprecio isso. You should do that as a lady for your children, and you man to your wives. That's right. Você deve fazer isto como uma dama para seus filhos e vocês, homens, para suas esposas. Isso é correto. You should do that. Honorable. Você deve fazer aquilo, honrar. But in the resurrection, that'll not be her. Mas na ressurreição isso não será ela. You just same as in Christ now. Você exatamente o mesmo como em Cristo agora. You've got to be connected part of Christ, not something artificial put on. Você tem que estar ligado, ser parte de Cristo, não a algo colocado artificialmente. I go to church and say the doxology and the Apostles' Creed and so forth. And Eu vou à igreja, eu repito a doxologia e os credos dos apóstolos e coisas assim. I believe I'm running just as well as the rest of them. Eu creio que eu estou indo tão bem quanto o restante deles. Brother, you're presuming. Irmão, você está presumindo. Don't you just take that for granted. Não tome isto por certo. You're walking on ground you actually have no authority to claim the Holy Ghost. Você está andando em terrenos onde, na realidade, você não tem nenhuma autoridade para reivindicar o Espírito Santo. You have no actual authority. Você não tem a verdadeira autoridade. What did we say back here, Webster said? O que dissemos aqui que o Webster disse. Webster said to venture without actual authority. Webster, aventurar sem a verdadeira autoridade. You're venturing out, saying I'm Pentecostal, when you haven't got the experience and you haven't lived the life of Pentecostal. Without actual authority or taking it for granted. Você está aventurando dizendo que eu sou pentecostal. Quando você não tem a experiência e você não tem vivido a vida, vem que sem a verdadeira autoridade ou tomando isto por certo. I spoke with tongues, so I suppose I got it. Eu falei em línguas, então suponho que tenho isto. I believe in speaking in tongues too, but if the life doesn't follow it, then it was no good. Eu creio em falar em línguas também, mas se a vida não está de acordo com isto, então isto não é bom. Sure. Claro. I've seen witches speak with tongues. Wizards interpret it, see. Eu já vi bruxas falarem em línguas e magos interpretá-las. Vê você? Now I know that. Eu sei disto. And I've seen saints speak with tongues and interpret it too. Eu já vi santos falarem em línguas com interpretação também. But you see, it's got to be a life. Mas veja você, isso tem que ser uma vida. By their fruit you shall know them, the kind of life it is. Pelos seus frutos os conhecereis, o tipo de vida que é. And look at our Pentecostal message today in preaching. E veja a nossa mensagem pentecostal hoje na pregação. And our people letting down constantly, even in normal little things that can't even get on the foundation of common decency. E nosso povo abandonando constantemente, mesmo em pequenas coisinhas normais que não podem nem mesmo ter o fundamento de uma decência comum. Then how are we going to claim the Holy Ghost? Então, como vamos reivindicar o Espírito Santo? It's time, brother. É hora, irmão. No one of the world says you ain't got what you claim to have. Não é de se admirar que o mundo diga que você não tem aquilo que você alega ter. We're presuming it. Estamos presumindo isto. We're taking the name of Pentecost without living the life of Pentecost. Estamos tomando o nome Pentecostes sem viver uma vida de Pentecostes. A life of Pentecost is a consecrated life filled with the Holy Ghost, rich and royal, so there's nobody can put a finger on you. Uma vida de Pentecostes é uma vida consagrada, cheia do Espírito Santo, rica e real, até que ninguém possa colocar um dedo em você. That's real Pentecost. Este é o verdadeiro Pentecostes. Oh, don't we? What? Oh, nós não. O quê? Why would you want to substitute?
Por que você iria gostar de um substituto? Why would the devil trick you into something like that? Por que o diabo te colocaria em uma armadilha como aquela? Reading here not long ago, how easy the devil can trick a person to that. Lendo aqui há não muito tempo atrás, quão facilmente o diabo pode iludir uma pessoa naquilo. I was reading the life of Saint Martin. Eu estava lendo a vida de São Martim. Many of you have read that, of course, in the Nicene, post-Nicene Council, fathers rather. And how that Satan come to him so real that he Muitos de vocês já leram isto naturalmente em Niceia, no concílio pós-niceiano, ou melhor, dos pais. Como Satanás chegou até ele tão real que came to this Martin. ele chegou a São Martim. He was dressed with a fine crown on his head, beautiful to look at, shiny hair, golden shoes. Ele estava vestido com uma fina coroa em sua cabeça, bonito para se ver, cabelos brilhantes, sapatos dourados. Martin had staggered him when he seen the vision of him stand there. Martim apenas hesitou quando ele viu a visão dele ali de perto. He said, "Don't you know me, Martin? I'm Christ." Ele disse: "Você não me conhece, Martim? Eu sou Cristo." Martin was a man filled with the Holy Ghost, and it really done right. Martim era um homem cheio do Espírito Santo e realmente fazia o que era correto. See, just listen to this. Vem, apenas ouçam a isto. And he said, "Accept me, Martin. Why you stand hesitating?" E ele disse: "Me aceite, Martim. Por que você está aí de pé, hesitando?" Martin looked back and said, Martim olhou para trás e disse: "My Lord does not come back with a crown upon his head. His saints crown him." Yeah. Meu Senhor não voltará com a coroa em sua cabeça. Os seus santos o coroarão. Vem, The Scripture, stay with it. a Escritura, fiquem com ela. Yeah. Sim, He's on the Word. ele estava na palavra. One night in a school, one of his students Certa noite na escola, um de seus estudantes, was a minister, had a school, the monastery, and many of the o ministro tinha uma escola, o monastério e muitos dos which they call them now students in Bible schools. que eles os chamam agora de estudantes em escolas bíblicas. But one of the students began to get a self-styled feeling. Mas um dos alunos começou a ter sentimentos próprios. He said, "I'm one of the prophets of the Old Testament." Ele disse: "Eu sou um dos profetas do Velho Testamento. Y'all listen to me. Vocês todos me ouçam. We have that today. Nós temos isso hoje. Listen to me. Ouçam-me. A real prophet never says a thing like that, friends. Um verdadeiro profeta nunca diz uma coisa como aquela, amigos. The last word, last person to say that. Sua última palavra seria a última pessoa a dizer aquilo. Vem, Y'all listen to me. The Lord's given me authority. todos vocês me ouçam. O Senhor me deu autoridade." He kept doing that. Ele continuou a fazer aquilo. The real brethren never paid no attention to him. Neither did the bishop. Just went on. Os verdadeiros irmãos nunca prestaram nenhuma atenção a ele, nem mesmo o bispo. Apenas seguiu em frente. And finally, he said, "Because you all haven't believed me, I'm prophesying." E finalmente ele disse: "Por que todos vocês não creem em mim? Estou profetizando. Tonight, the Lord God will come down and give me a white robe to sit among you. Nesta noite o Senhor Deus descerá e me dará um manto branco para me estabelecer em vosso meio. I'm one of the prophets of the Old Testament." Eu sou um dos profetas do Velho Testamento. Doesn't that sound kind of natural about today? Não soa isto como que natural em relação a hoje? Check it up now. Just go. Examine isto agora, apenas siga em frente, vem. Someone said not long ago, had it in a paper, God come down, took him up before God the Father, and felt angels with feathers on their wings. Alguém disse há não muito tempo atrás, isto estava no jornal,
Deus desceu, o tomou e o levou diante de Deus, o Pai, e sentiu as asas dos anjos e apalpou as penas das asas de seus anjos. All right, then that night, about midnight, truly, there was a light come on in this place. Então naquela noite, por volta da meia-noite, realmente ali veio uma luz em seu lugar. And they only had torchlights in them days, real light, you heard whispering of people. E eles apenas tinham, naqueles dias, luzes de tochas, verdadeira luz. E ouviram sussurro. As pessoas, Directly walked out with a white robe on. imediatamente, ele saiu vestido com um manto branco. Everybody felt of it, never seen anything like it. Todos queriam sentir isto. Nunca tinham visto algo como aquilo. Everybody come around, the bishop come around, looked at it. Todos se juntaram ao redor. O bispo se aproximou, olhou para aquilo. Not even what fabric it was, beautiful. Nem mesmo sabia que material era aquele. Bonito. It was not a white robe, it Não era um manto branco. was a purple robe, real puffy and pretty. Never seen anything like it made in all time. Isto era um manto roxo, bastante fofo e bonito. Nunca tinha visto algo feito como aquilo em todos os tempos. Wouldn't Pentecostals have swallowed that up? Não teriam os pentecostais engolido aquilo? My, that would have been it. Yes, sir. Que coisa! Aquilo teria sido isto. Sim, senhor. So the old bishop was a pretty smart man. Oh, Então o velho bispo era um homem bastante esperto. what was the matter with them church back there? O que aconteceu com a igreja lá atrás? They stayed with the word. Eles permaneceram com a palavra. They never pursued nothing, no matter what kind of a sensation it was. Eles nunca presumiram nada, não importa que tipo de sensação fosse. God bless your hearts, brother. Stay with that word. Deus abençoe seus corações, irmãos. Fique com aquela palavra. I don't care how much your pastor, how much John Doe or somebody else says, or the church or the organization says this, that, or the other. It's all right, do the best you can. Não me importa o quanto seu pastor, ou quanto John Doe, ou qualquer outra pessoa disser, ou igreja, ou organização disser isto, aquilo ou outro. Tudo certo. Faça o melhor que você puder. Don't you believe it? Não creia nisto. Just stay with that word. Apenas permaneça com aquela palavra. So this robe was natural. Então aquele manto não era natural. And he said, now you see, from this forth I set among you, and this lovely garment sent down from heaven. E ele disse, agora veja você, daqui para frente, eu me assentarei no vosso meio com este delicado traje enviado do céu. Wouldn't that have tore up a Pentecostal meeting, brother? Oh, não faria aquilo explodir uma reunião pentecostal, irmãos? Wouldn't they have done it? See? Não teriam eles feito isto? Vem! Blinded eyes, just receive something. Olha, os cegos apenas recebendo algo. Oh, it's so easy to be deceived. Oh, é tão fácil ser enganado. See? That's right. Don't you take that. Vem, isto é correto, não tome isto. Said, Lord, give me this. Disse, o Senhor me deu isto. And now you all have to know that I'm a prophet. I'm one of the Old Testament prophets. E agora todos vocês têm que saber que sou um profeta. Eu sou um dos profetas do Velho Testamento. Now you all listen to what I tell you. See? Agora todos vocês ouçam o que eu vou dizer. Vem, I'm going to give orders right here from now on. eu darei ordens de agora em diante por aqui. But somehow the old bishop, it didn't set with him. There just something wasn't right. Mas de algum modo o velho bispo, aquilo não encaixou com ele. Ali apenas não. Algo não estava correto. See? Vem. It didn't look just right because the boy's attitude wasn't right. See? Aquilo não parecia exatamente certo, porque a atitude do rapaz não estava correta. Vem. That ain't the way prophets act. Esta não é a maneira que os profetas agem. They're not vindicated by what they say, what they do. Eles não são vindicados pelo que eles dizem, o que eles, Like that, what they profess assim o que eles professam. is what signs follow them. A Christian the same way and so forth.
São os sinais que o seguem. O cristão é do mesmo modo. E assim por diante. Or that we say we're Christians and still in the world, then there's something wrong, see. Se dissermos que somos cristãos e continuamos no mundo, então há algo errado. Vem, There's something wrong. há algo errado. You just don't feel right, don't look right. Isto não. Apenas não se sente correto, não parece correto. How much you say it's right, it isn't right yet. It's got to come to the Word. Back to the Word. Não importa o quanto você diga que isto é certo. Isto ainda não está certo. Isto não chegou à palavra. De volta à palavra. So they said, the old bishop said, we'll spend the rest of the night in singing hymns and offering prayer. Então ele disse, o velho bispo disse, nós passaremos o resto da noite cantando hinos e oferecendo orações. Everything went on. Tudo seguiu em frente. The old bishop prayed all night long, the rest of them sang hymns to the Lord. O velho bispo orou a noite inteira. O restante deles cantou hinos ao Senhor. The next morning, they know that Martin was a vindicated prophet of God. Na manhã seguinte, eles sabiam que Martim era um profeta vindicado de Deus. He didn't have to tell nobody. Ele não teria que dizer a ninguém. That his works prove that. Seus atos provaram aquilo. So he said, there's one more thing I want you to do, son. Então ele disse, tem mais uma coisa que eu quero que você faça, filho. He said, I want you to go stand before Martin. Disse, eu quero que você se coloque diante de Martim. He said, oh, I am warned not to stand before Martin. Ele disse, eu fui advertido para não me colocar diante de Martim. There you are. There you are. Aí está você. Aí está você. Vem. He that's got good gold don't have to fear taking it to the touching machine. Aquele que possui bom ouro não teme em levá-lo para testar em uma máquina. He that lives a life above reproach don't care what the world calls him, holy roller. Come on. That's right. Aquele que vive uma vida irrepreensível não se importa se o mundo lhe chama de santo rolador. Isto é correto. When a man lives a life above reproach, when the woman lives a life above reproach, she can hear any kind of a word preached out of the Word of God, or he, either one, doesn't bother. Quando o homem vive uma vida irrepreensível, quando uma mulher vive uma vida irrepreensível, ela pode ouvir qualquer tipo de palavra pregada da palavra de Deus, ou tanto faz, não lhe incomoda. Certainly not. Com certeza não. You don't have to go fear the touching stone if you got real gold. Você não precisa ter medo de tocar na pedra se você tem ouro verdadeiro. You don't have to worry about it. It'll stand the test. Você não terá que se preocupar com isto. Ele suportará o teste. And so they said, you're going anyhow, because they know that Martin was a vindicated prophet of the Lord. E então eles disseram, você irá de qualquer forma, porque eles sabiam que Martim era um profeta vindicado do Senhor. So if God had been with him and the things that he had done, it proved that it was. Então, se Deus esteve com ele nas coisas que ele fez e provou que isto era, So they started to pick him up to take him anyhow, and the robe vanished. então eles começaram a tomá-lo de qualquer modo e o manto desapareceu. See how easy, Bem, com fácil, presuming presumindo. that honest boy, presuming he'd heard a voice. How easy it would have been for that bishop and any of them to have fell for that. Aquele rapaz honesto, presumindo que ele tinha ouvido uma voz. Quão fácil isto seria sido para aquele bispo e qualquer um deles ter caído naquilo. But them brothers stayed with the word. Mas seus irmãos permaneceram com a palavra. When that Nicaea council come up there, they started the argument. Quando aquele concílio de Nicéia surgiu ali, eles começaram o argumento. Many of you ministers know what I'm talking about. Muitos de vocês, ministros, sabem a respeito do que estou falando. The ones in real schools like St. Patrick and them that went over into different ones that in Irenaeus and the different ones, they stayed with the word. Aqueles que eram realmente estudados, como São Patrick, e aqueles que foram, e outros diferentes, e Irineu e outros diferentes, eles permaneceram com a palavra.
The rest of them took dogmas and went off. O restante deles tomou dogmas e foram embora. And there it is yet today. E aí está ainda hoje. But the real believers stayed with the Word. Bless him. Mas o verdadeiro crente permaneceu com a palavra. Bendito seja Deus. Let's pursue nothing. Eu sei. Não vamos presumir nada. Stay with that Word and God's obligated to make. Fique com a palavra e Deus está obrigado a fazer. That Word is a seed and that Word will bring forth everything it promised to bring forth. A palavra é uma semente e aquela semente trará tudo o que ela prometeu que traria. It'll do it. Ela fará isto. It'll take the world out of you. It'll sanctify you. It'll make you live a different life. It'll make you do things that you thought you couldn't do. Ela tirará o mundo de você. Ela te santificará. Ela te fará viver uma vida diferente. Ela te fará fazer coisas que você pensava que não podia fazer. Because it's a word in you. Porque é a palavra em você.